Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. O assunto de hoje é sobre um dos filmes mais queridos da história, que até hoje ele atravessa gerações com o mesmo encanto. Só que nos bastidores a coisa foi muito complicada. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Você vai saber logo depois da vinheta. Alguns filmes nascem sob uma estrela, outros sob uma maldição. Os bastidores de O Mágico de Oz, A Cortina de Oz. Em 1939, o mundo conheceu um dos filmes mais amados da história do cinema. Um lugar onde tudo era colorido, onde o mal era derrotado e onde diziam que não existia nada a temer. Mas por trás da estrada de tijolos amarelos havia fogo de verdade, dor de verdade, crianças chapadas, corpos queimados e um silêncio imposto à força. Essa não é a história do filme, é a história do que Hollywood tentou esconder atrás da cortina de Oz. Porque às vezes o verdadeiro terror não está na fantasia, está nos bastidores. O ato 1 é claro sobre a Dorothy, a Judy Garland, a menina que não podia crescer. Quando O Mágico de Oz começou a ser filmado, Judy Garland tinha apenas 16 anos. Ela não era vista como uma adolescente, ela era vista como um produto. Para mantê-la adequada, entre aspas, ao papel, o estúdio fez o impensável. Substâncias para ficar acordada, outras para dormir. Tabaco para controlar o apetite. E uma dieta supervisionada por médicos da MGM. Judy trabalhava 16 horas por dia, chorava no set, era humilhada por produtores e, segundo relatos posteriores, ela era perseguida diretamente pelo próprio chefe do estúdio, naquele sentido exato da palavra. A menina que cantava Over the Rainbow já estava sendo empurrada ali para uma dependência química que a destruiria anos depois. E ninguém parou, sabe por quê? Porque o filme precisava continuar. Ato 2. A bruxa que literalmente pegou fogo. A atriz Margaret Hamilton, ela interpretava a bruxa má do Oeste e não precisava atuar para parecer aterradora. Durante uma cena de desaparecimento em fumaça e fogo, o mecanismo falhou. O alçapão pelo qual ela deveria descer travou, não abriu, e as chamas subiram antes do tempo. Então, seu rosto e sua mão pegaram fogo. Ela sofreu queimaduras graves, ficou semanas hospitalizada e carregou sequelas pelo resto da vida. A MGM, é claro, tentou abafar o acidente. Regravações foram feitas às pressas, mas a Margaret nunca mais aceitou trabalhar com efeitos de fogo. No país de Oz, o mal se desfaz em fumaça. Nos bastidores,
ele deixa cicatrizes permanentes. No ato 3, outros atores que também tiveram sérios problemas, porque nada em Oz era seguro. O primeiro ator a ser escalado para o Homem de Lata era o Buddy Ebsen. Ele foi hospitalizado após inalar o pó de alumínio da maquiagem. Seus pulmões falharam e ele não perdeu a vida por muito pouco. Então, precisaram de outro ator para viver o Homem de Lata. E o substituto foi Jack Haley. Ele sofreu danos sérios nos olhos. O ator Bert Lahr, que interpretava o Leão Covarde, vestiu uma fantasia feita com pele de leão verdadeira, que pesava 45 quilos, sem ventilação, no calor escaldante do estúdio. Ele desmaiava e era colocado de volta na cena. Assim. O espantalho era interpretado pelo ator Ray Bolger. Ele respirava a cola da fantasia. Tinha a pele constantemente cortada e trabalhava em constante desconforto. Em Oz, todos buscavam algo. Nos bastidores, todos estavam perdendo algo. Os Munchkins e o silêncio. Os atores que interpretavam os Munchkins foram tratados como uma curiosidade exótica. Eles viviam sob vigilância, sem proteção, sem apoio psicológico e longe de qualquer dignidade. Às vezes eles eram até trancados todos no mesmo quarto de hotel. Os relatos posteriores falam de alcoolismo e tudo. Você possa imaginar. Mas isso nunca foi investigado porque Hollywood não queria ouvir e eles não tinham voz. A fantasia acima da vida. No filme, existe o cavalo que muda de cor. Então, os cavalos eram pintados para mudar de cor em cena. Era usada gelatina sobre o corpo do animal e eles ainda viviam sob estresse extremo. Naquela época, não existiam regras, não existia proteção, só existia o espetáculo. Um outro detalhe que não pode faltar é quando fizeram o tornado, aquilo era feito com fios e panos de uma forma que machucava todo mundo que estava por perto. Mas, enfim, a estrada que não era dourada. O Mágico de Oz é um filme sobre lar, coragem e humanidade. Mas ele foi criado em um ambiente de controle, medo, exploração. Talvez é por isso que ele ainda nos fascine tanto, porque a magia que vemos na tela foi arrancada da realidade a um preço alto demais. E quando a cortina se fecha, o que sobra não é arco-íris, é o silêncio. E a pergunta que permanece, a pergunta que não quer calar: quantos sonhos Hollywood construiu quebrando pessoas pelo caminho? Pois então, meus amores, essa é bem aquela história de que o que às vezes é bonito na superfície esconde muita dor, muita treva, muitas histórias mal contadas por dentro. Aparência, muita gente se importa com isso, mas não é o que realmente vale.
Eu gosto do filme, foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema com a minha mãe, quando eu ainda era criança. Assisti milhares de vezes depois. Eu falo até que eu acho que eu tenho medo de vento forte por causa daquela cena do tornado. Mas enfim, é isso. Vocês já sabiam dessa história? Deixa aqui nos comentários, por favor. Esse é um daqueles vídeos que é meio pesado de fazer, mas eu estou fazendo a pedidos, tá? Deixa sua sugestão de que filme antigo que você gostaria que eu falasse aqui, que eu pesquiso e faço com o maior prazer. Eu agradeço de coração a presença de todos vocês e, como eu digo sempre, até o nosso próximo vídeo.